Então, dando sequência aos acontecimentos, Leon se virou e se ajoelhou na cama. Ele imobilizou Roz na cama e a pressionou contra si. Roz não sentiu repulsa pela atitude de Leon. Ela relaxou todo o corpo e ficou deitada em silêncio sob ele. Ela levemente balançou o rabo e tocou as costas dele, como se o estivesse incentivando a fazer o que ambos queriam fazer. Leon. Roz sussurrou o nome de Leon. Ela olhou para Leon com carinho e lhe lançou um sorriso tímido. Ela girou levemente a cintura, como se estivesse tentando aliviar sua excitação interior. Seus dois picos também tremeram algumas vezes com seus movimentos. As alças de ombro de sua camisola de noite escorregaram um pouco de seu ombro. Nesse momento, movida pelo desejo, Roz é tão cativante, como um bolo que dá água na boca. Ela estava ansiosa pela degustação de Leon. Leon respondeu suavemente a Roz. Ele baixou a cabeça e olhou para ela deitada sob ele, seus olhos gradualmente ficando um pouco nebulosos. Ele achava que a Roz atual era ainda mais tentadora do que nunca. Seu rosto estava gradualmente ficando vermelho, e até mesmo a temperatura corporal dele estava subindo. Seus desejos íntimos o estavam enlouquecendo, querendo fazer algo a mais com ela. Leon aproximou-se lentamente de Roz. Seus narizes se tocaram levemente e seus olhos só viam um ao outro. Sua respiração tornou-se ligeiramente mais rápida, e eles exalaram um hálito quente que borrifavam suavemente um no outro rostos. Seus corpos estavam firmemente comprimidos juntos, transmitindo a temperatura um do outro. Neste momento, Leon notou repentinamente um detalhe. Mesmo sabendo o que vai acontecer, o estranho é que a marca do dragão não reage nada. Na verdade, há um pouco de conhecimento aqui que ele não sabia. A marca do dragão é uma magia feita para apimentar as coisas. Quando duas pessoas se gostam e se desejam de forma sincera, ela não é ativada. Impulsionados pela ambiguidade da atmosfera, os lábios de Leon e Roz aproximaram lentamente. Eles estavam prestes a tocar seus lábios um do outro. Neste momento, completamente absorto no mundo íntimo com Roz, Leon não percebeu que sua mão esquerda tinha pressionado contra a cama atrás dela. Talvez Leon tenha acionado o mecanismo da cama, e uma aranha de brinquedo preto que estava em uma corda caiu do teto e pousou na frente deles. Assim como Leon e Roz estavam imersos em um ambiente romântico, a súbita aparência da aranha de brinquedos fez ambos virar a cabeça e olhar para aquilo. Roz, que estava com Leon, olhou fixamente para a aranha por um momento, em incredulidade. Quando ela percebeu que era a aranha da qual ela mais tinha medo, ela imediatamente abriu os olhos. Ah! Roz soltou um grito alto mais uma vez. Dessa vez, seus gritos foram mais altos do que o primeiro. O som ecoou por todo o castelo do Dragão Vermelho, como se fosse prestes a sacudir o castelo. Leon temia que Roz pudesse liberar sua chama de dragão novamente. Fora de pânico, ele imediatamente saltou para a ação. Ele estendeu a mão e agarrou a aranha de brinquedo e jogou fora, então rapidamente a consolou. Não tenha medo. Eu peguei. Não solte a chama de dragão. Isa pareceu ter ouvido gritos vindo do castelo. No entanto, ela não estava particularmente surpresa. Ela sorriu, baixou a cabeça e olhou para o vinho tinto em sua mão. Então ela bebeu o vinho tinto de uma só vez. Ela consegue imaginar o que aconteceu no castelo. Ela fechou os olhos e sussurrou com um humor alegre. Eles já deveriam ter descoberto a surpresinha que preparei, né? Depois que Leon jogou a aranha para fora da janela, ele rapidamente confortou a amedrontada Roz. Ele a abraçou delicadamente e deitou-se na cama com ela. Ele colocou uma das mãos sobre a cintura dela e continuou acariciando a cabeça dela com a outra mão, acalmando suas emoções. Ele sussurrou enquanto tocava a cabeça dela. Não tenha medo, já está tudo bem. Roz estava acuada nos braços de Leon com grande medo. Seu corpo ainda tremia ligeiramente. Ela fechou os olhos com força e colocou uma das mãos no peito dele para aliviar seu medo interior. Para tranquilizar Roz, Leon verificou todos os móveis do quarto e a cama deles. Ele disse a ela os resultados. Eu revisei tudo por dentro e por fora com cuidado, não tem mais nenhum mecanismo. Neste momento, as duas aranhas de brinquedo expulsas por Leon estavam abandonadas em um gramado em algum lugar. Como já era noite, ninguém por perto poderia vir e buscá-las. No entanto, elas estavam empilhadas juntas. Elas pareciam um casal apaixonado sussurrando e fazendo algo indescritível juntos. Talvez as palavras de Leon tivessem um efeito, ou talvez fosse o calor de seu abraço. Lentamente, Roz começou a sentir que seu medo desapareceu. Sua respiração não era mais rápida por um período mais longo, mas gradualmente diminuía a velocidade.
Seu corpo também não apresentava sinais de tremer. Vendo que Roz em seus braços havia se acalmado, Leon respirou fundo e suspirou de alívio e apertou o abraço ligeiramente. Ele colocou a mão nas costas da cabeça de Roz e então colocou o queixo na cabeça dela. Ele esperava que esta ação a fizesse se sentir segura. Ele fechou os olhos com uma expressão relaxada, pronto para entrar em um estado de sono. Nesse momento, Roz percebeu um detalhe. Porque a cabeça dela estava pressionada contra o peito de Leon, ela conseguia ouvir o batimento cardíaco dele muito claramente. A forte pulsação tornava difícil para ela não se importar. Ela ergueu ligeiramente a cabeça e olhou para ele, dizendo: Seu coração está batendo muito rápido. Assim que Leon estava prestes a cair adormecido, ele ouviu as palavras de Roz. Seu rosto ficou ainda mais vermelho do que há pouco tempo. Ele não ousou baixar a cabeça para encarar Roz. A geralmente arrogante rainha dragão prateada agora repousava tranquilamente nos braços dele. Isso despertou algo nele. Ele não queria que ela soubesse de seus sentimentos nesse momento. Ele abriu secretamente um olho, revelando uma expressão constrangida. Ele inventou uma mentira numa tentativa de ocultar o fato de que seu coração estava batendo mais rápido. Eu também tenho medo de aranhas. Roz soltou um suave suspiro. Ela não queria pensar se o que Leon disse era verdade ou não. Ela e ele se depararam com esse tipo de coisa esta noite. E como a rainha do clã dos dragões, ela sentiu-se particularmente envergonhada. Ela fechou os olhos novamente e agarrou-se à camisa dele, preparando-se para entrar em estado de sono. Ela sussurrou para ele: Não vou fazer mais esse tipo de coisa com você. Depois desta noite, você não pode falar sobre isso. Para manter sua dignidade como a rainha dragão prateada, Roz enfatizou para Leon que ele não teria permissão para falar sobre tudo o que aconteceu esta noite no futuro. Embora ela tenha dito essas palavras para ele e assumido uma expressão infeliz, seu corpo não pôde evitar aproximar-se dele. Leon fechou os olhos e assentiu com a cabeça. A sonolência o invadiu como uma maré. Ele sentiu uma leve tontura. Ele respondeu às palavras dela em voz baixa. Sim, eu sei. A manhã chegou aos poucos conforme o tempo avançava. O sol já havia nascido no céu, espalhando uma luz suave que iluminava lentamente o horizonte. O azul claro do firmamento transmitia uma sensação tranquila, quase reconfortante. Os raios de sol atravessaram as frestas da janela, aquecendo o quarto de maneira delicada. Do lado de fora, o canto fresco dos pássaros ecoava, como se chamassem quem ainda dormia para despertar. Roz sentiu o sol quente brilhando sobre ela. De repente, ela abriu seus olhos e se encontrou adormecida. Ela dormiu profundamente esta noite e não demonstrava sinais de que iria acordar. Quando eu dormi? Ela estava confusa sobre isso. Ela sentou-se repentinamente na cama. Ela não se lembrava de quando caiu adormecida. Ela só se lembrava de Leon segurando-a. Então ela sentiu uma profunda sonolência e perdeu a consciência. Roz sentiu que o quarto parecia vazio e não havia som algum. Ela virou a cabeça para o lado e descobriu que Leon não estava na cama. Ela olhou em volta novamente e confirmou que Leon não estava mais no quarto. Ela pensou silenciosamente. Aquele cara acordou tão cedo assim. Mas é melhor assim. Ela levantou o cobertor e saiu da cama, pronta para trocar suas roupas de dormir por roupas do dia a dia. Após os incidentes da noite passada, Roz não sabia como encará-lo. Ela abaixou a cabeça, seu rosto ligeiramente corado. Ela tirou o pijama enquanto relembrava o que aconteceu na noite passada. Devido aos 2 incidentes com ataques de aranhas de brinquedo, ela ficou muito assustada. Isso a fez sentir-se muito envergonhada. Ela não sabia como continuar passando tempo com Leon. Em seguida, Roz tirou o pijama e ele caiu a seus pés. Então ela caminhou em direção ao guarda-roupa e tirou suas roupas. É a primeira vez que quebro meus próprios princípios. Mostrei minha fraqueza para um humano, e ainda por cima acabei dormindo nos braços dele. Ela vestiu-se lentamente e colocou a mão atrás do pescoço, arrumando as joias em seu pescoço. Era a primeira vez que ela fazia isso por um humano. Como a rainha do clã do dragão prateado, ela cada vez mais sentia que o que aconteceu ontem à noite tinha minado sua autoridade como uma rainha. Ela não conseguia acreditar que o que aconteceu ontem à noite era verdade. Se ela contasse essas coisas para os outros, ela certamente desejaria que aqueles que sabem dessas coisas perdessem a memória. É muito vergonhoso, não posso contar isso para ninguém. Ela não queria que ninguém soubesse tudo o que aconteceu entre ela e Leon na noite passada. Embora ela se sentisse muito relutante em aceitar essas coisas, já que elas já tinham acontecido, não havia nada que ela pudesse fazer.
Depois de se vestir, ela ficou de pé à porta do quarto e respirou fundo. Então, como se ela tivesse tomado uma grande decisão, ela abriu a porta do quarto e saiu com passos firmes. Nesse momento, uma voz familiar veio da porta do quarto. Você está acordada? Roz virou a cabeça e ficou um pouco surpresa com a pessoa parada ao lado dela. A pessoa que estava ao lado da porta era Isa. Ela parece ter estado parada ali por um longo tempo, como se estivesse aguardando Roz sair do quarto. Ela encostou-se à parede, cruzou os braços com as mãos em frente ao peito e olhou Roz com uma expressão expectante em seu rosto. Embora ela tenha ficado no telhado na noite passada, ela podia vagamente imaginar o que tinha acontecido entre Roz e Leon. Ela ainda fingiu que não sabia de nada e perguntou a Roz: como foi a sua noite passada? Foi emocionante. Roz percebeu que aqueles mecanismos foram instalados intencionalmente por Isa em seu quarto. Ela cerrou os punhos levemente e olhou para Isa com um toque de raiva. Ela disse a Isa com um tom de insatisfação: muito emocionante. Mas que não aconteça de novo. Isa olhou para ela com um sorriso no rosto e achou a reação dela muito interessante. Nesse momento, Isa pareceu ter se lembrado de algo. Ela se inclinou para Roz e levou a mão delicadamente à boca, sussurrando para Roz com um sentimento de mistério: vocês usaram os brinquedos que preparei para vocês? Roz sabia qual era o propósito de Isa. Ela baixou nervosamente a cabeça. Suas bochechas coraram levemente. Embora ela e Leon não tenham feito nada mais íntimo na noite passada, além do toque e do abraço, ela ainda se sentia tímida em relação ao problema. Ela respondeu Isa suavemente: não. Isa sentiu um pouco de remorso pela resposta de Roz. No entanto, ela não agiu de forma particularmente exagerada. Ela fechou os olhos e levantou a mão, dizendo a ela em tom de brincadeira: poxa, que pena. A propósito, quando forem embora, vou embalar alguns brinquedos para vocês praticarem em casa. Falando nisso, vão ter outro bebê? Estou doida para ver quem vai herdar meu santuário do dragão vermelho. Roz sentiu seu próprio rosto ficando cada vez mais vermelho. Ela sentiu que seu segredo estava prestes a ser descoberto por Isa. Se Isa continuasse a perguntar, ela não saberia como responder. Ela caminhou rapidamente até lá e pegou o braço de Isa, puxando-a em direção à sala de jantar. Ela gaguejou: mana, a gente não precisa se preocupar com isso, vamos tomar café. Isa olhou para a tímida Roz com um sorriso e achou a reação dela bastante divertida. Embora ela soubesse que Roz queria mudar de assunto, não tinha a intenção de expor as mentiras dela. No grande salão do Castelo do Dragão Vermelho, as criadas estavam ocupadas servindo o café da manhã preparado na mesa. Leon, Noah e Muen já haviam chegado na sala de jantar. Eles se sentaram em cadeiras ao lado da mesa de jantar e aguardaram a chegada de Roz e Isa. Leon e Muen estavam sentados na mesma cadeira. Ele beliscou levemente o rosto de Muen e brincou com ela. Muen estava sentada no colo de Leon, acenando com as mãos alegremente e com um sorriso feliz no rosto. Noah não participou da interação deles. Ela sentou-se em outra cadeira e, em silêncio, lia um livro. Leon baixou a cabeça e olhou para Muen. Muen sentiu uma sensação de cócegas enquanto ele fazia isso e, ocasionalmente, deixava escapar alguns risos. Ela agarrou o braço dele para impedir que caísse de seu colo. Nesse momento, ela pareceu observar duas figuras familiares na entrada da sala de jantar. Ela virou a cabeça e olhou para a porta. A mamãe e a tia chegaram. Roz e Isa entraram no salão de jantar juntas. Ao ouvir o som, Roz olhou. Ela percebeu que Noah e Muen estavam na frente. Ela notou que Noah e Muen haviam chegado cedo na sala, e até mesmo Leon, a quem ela não tinha visto de manhã, já os esperava ali. Isa virou a cabeça e acenou suavemente para as empregadas, indicando que elas poderiam sair primeiro da sala de jantar. As empregadas fizeram uma reverência para ela, indicando que haviam recebido suas instruções. Vendo que Roz e Isa haviam chegado à sala de jantar, Muen ficou muito feliz. Ela pulou da coxa de Leon como um pássaro leve e ágil. Ela correu em direção à mesa de jantar enquanto falava: já podemos comer. Então todos começaram a comer café da manhã na mesa. Leon e Roz sentaram-se em um lado. Noah e Muen sentaram-se em frente a eles. Isa sentou-se na posição do meio. A família desfrutou silenciosamente do calor trazido pelo café da manhã. Leon e Roz comeram a comida em seus pratos em silêncio. Embora eles não tenham falado desde que se encontraram, seus corações eram difíceis de acalmar. Uma atmosfera estranha surgiu entre eles.
Leon pegou um pedaço de carne do prato e colocou na boca. Ele lançou um olhar furtivo para Roz e franziu ligeiramente a testa. Ele podia sentir que a atmosfera entre ele e ela era algo diferente de antes. Ele mordeu levemente o garfo e silenciosamente disse em seu coração: "Que vergonha! Ontem à noite quase beijei a Roz por causa do clima, e até acabei dormindo abraçado com ela." Leon segurou o rosto com as duas mãos e gritou interiormente. Ele se sentia particularmente tímido quando ele se lembrou do que aconteceu na noite passada. Ele não esperava que ele e Roz quase não conseguissem controlar seus respectivos desejos. Ele até dormiu na mesma cama com ela. Este era outro ponto que o chocou. Nesse momento, um anjo e um demônio apareceram na mente de Leon. O anjo cutucou a cabeça dele com uma lança e o acusou em tom de insatisfação. "Leon, abraçar a sua inimiga é trair o seu país." No entanto, o demônio claramente discordava da ideia do anjo. O demônio disse para o anjo, em tom descontraído: "Se até são casados, já fizeram coisas bem piores, isso não é nada." Leon virou a cabeça para olhar para o anjo do que para o demônio. Ele não expressou qualquer opinião sobre o ponto de vista deles. Anjo e demônio se irritaram sobre os pontos de vista um do outro. Eles se agarraram e gritaram em voz alta: "Briga!" No entanto, Leon já não queria se concentrar em vê-los lutar. Ele continuou a comer silenciosamente seu café da manhã. Ele pegou o pão do prato e deu uma mordida. Pão está meio sem sabor. Vou passar um pouco de pasta de amendoim." Leon estendeu a mão e quis pegar a manteiga de amendoim que não estava longe dele. No entanto, neste momento, a mão de Roz também se estendeu por acaso. Ela também queria manteiga de amendoim. A mão de Leon e a mão dela tocaram-se coincidentemente. Leon e Roz viraram a cabeça juntos, olhando um para o outro com uma expressão um pouco surpresa. História extra. O segredo da cama com colchão d'água. Hoje, Isa está aqui para apresentar a cama d'água onde Leon e Roz dormiram juntos. Ela levantou a mão e mostrou a todos a cama d'água que apareceu atrás dela. Tchara! Essa é a cama com colchão d'água que eu mesmo criei para ajudar o casal a acelerar o coração e esquentar os sentimentos. Então ela pegou um graveto e apontou para vários mecanismos que ela tinha instalado na cama d'água. Nas bordas da cama tem uns botões. Se apertarem, vão cair aranhas de brinquedo que deixam a Xiaolu com medo. Só se os dois se abraçarem bem no meio da cama que o mecanismo não vai ativar. Então, vocês já sabem o que fazer, né? Isa ficou na frente e fez uma expressão travessa. Depois de ouvir a introdução, Roz deu um passo atrás dela, olhou para ela com raiva. Ela estava insatisfeita com a surpresa preparada por Isa. Isso foi totalmente desnecessário.